Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Que assim seja. Ofensas que eu levo
Sejam todos bem-vindos à Casa do Mestre Jesus para mais uma palestra, mais um encontro, um momento de estudos, onde à luz do Espiritismo a gente esclarece sempre alguns temas, né? E agora no mês de setembro estamos apoiando a campanha do Setembro Amarelo, então faremos várias conversas a respeito do suicídio. E hoje eu vou falar sobre o suicida e a vida após a morte. O que acontece com o suicida? Nossos ouvintes da Rádio Filhos da Luz também, sejam bem-vindos, estão conectados conosco. Gostaria de saber quem vai abrir o Evangelho. Não dá tempo, né? Enquanto abre-se o Evangelho, eu quero passar um recado, muito a contragosto, contra a minha vontade, mas a partir de amanhã, o programa Amanhecer com Jesus, ele será suspenso por tratamento de saúde. Então, a partir de amanhã, o programa vai ser reprise durante um período, até que eu passe essa fase que eu estou necessitando de cuidados, né? Quem não sabe, estou com problemas cardíacos e a gente está entrando no tratamento, então a partir de amanhã o programa será reprise. Até que de 15 dias, 20 dias aí eu possa voltar a fazer ao vivo novamente, tá bom? Vamos ver qual é o capítulo aberto. 13. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, lá na beneficência, no item 14, é isso? Isso. Entendi, viu? A memória ainda está boa. Então eu vou pedir que a Fabi faça a leitura, na sequência a Bia faz a explicação. E eu já chego com o tema da noite para a gente conversar um pouquinho. Boa palestra a todos. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com seus parentes, com seus amigos, sendo indulgentes um para com os outros, em se perdoando suas fraquezas e em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir, para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem. E isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus. Se sabem aceitar as suas misérias sem murmurar, o que depende de vós, vou-me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras, de todas as idades. Para nós, vós o sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas, pois? Trabalham depressa. Depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem uníssono. Mas rude para os lares pobres, as formigas não puderam. É que elas vêm se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão. E a maior parte de seus pertences está empenhada, as pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, as pobres mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionam roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e que murmurardes dizendo, Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham. Assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, veja as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto.
E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhe pagará, dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muitos avançarmos, que ela não lhes faltará. Caritas, Lyon, 1861. Obrigada, Clê. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Também o pessoal que está através da Rádio Filhos da Luz, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos. Então vamos fazer o comentário aqui sobre essa passagem, né, que a nossa irmã abriu. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, falando da beneficência, né? Alguns dias atrás já abrimos o Evangelho aqui na palestra falando da beneficência e hoje se repete, né? Então, o item 14, nas instruções dos Espíritos, que é a mensagem de Cáritas, né? Cáritas foi martirizada em Roma, né? Então, a mensagem é de 1861. E ela, que dedicou a sua vida toda à caridade, né, a auxiliar os necessitados, ela vem aqui, através, né, desta mensagem, alertar a todos nós que nós precisamos sim nos dedicar ao próximo, a fazer a caridade. Aqui ela fala, né, do auxílio às mães pobres, com dificuldades, aonde quem tem mais condições pode de alguma forma estar ajudando, né, confeccionando roupas, materiais que possam ajudar essas famílias carentes. E dessa forma nós podemos fazer muito a caridade, né? Muitas vezes a gente fica com o nosso tempo ocioso, né? Não tem nada para fazer. E a gente sempre tem um bem a fazer por alguém, né? Seja algo para alimentar, né, o corpo, um alimento, uma comida mesmo, levar uma roupa. Então, ela fala justamente dessas mulheres que dedicam o tempo em prol de ajudar as famílias carentes. E ela fala no final da mensagem que a recompensa, né, de quem se dedica ao próximo não será a material, né? Porque quando a gente faz a caridade, a gente está doando o nosso tempo, será aquela que o dinheiro não compra, né? Eu sempre falo que as bênçãos que vêm do céu, a gente não consegue comprar com dinheiro. São conquistas nossas, que quanto mais o bem a gente faz para o próximo, auxilia, mais a gente recebe coisas boas na nossa vida. Aquelas coisas que não tem dinheiro que pague, né? Que são conquistas da nossa alma. Então, quanto mais nós nos dedicarmos, né, em auxiliar o nosso próximo, mais a gente vai colher essas bênçãos. E principalmente quando nós retornarmos ao mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, a gente vai com a sensação de missão cumprida, que a nossa encarnação não passou em branco, né, que a gente não deixou aí o tempo passar por nada, que a gente ocupou o nosso tempo em fazer algo de bom, né? Auxiliar o próximo. Então, a mensagem dessa noite fala justamente do bem, né, que nós devemos praticar enquanto aqui encarnados, e isso refletirá lá no nosso futuro. E quando nós estamos ocupados, né, fazendo o bem, a nossa mente não tem tempo para pensar coisas que não são boas. Então agora eu chamo o Márcio aqui para falar sobre, mais um pouquinho, né, sobre o suicídio. Como eu sempre digo, é um tema delicado, muita gente não gosta de ouvir, mas nós precisamos falar, né, porque é uma realidade hoje aí, não somente no Brasil, mas mundial, os números são assustadores. Então, que as pessoas se conscientizem de que não é o fim, que existe um após esse ato, né? Então, fique à vontade para falar. Sim. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, falar de morte ninguém gosta, né? Muito menos de suicídio, então. Só que há algumas colocações que são necessárias fazer em relação ao suicídio, porque o suicídio já está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trouxe codificação, que é o item o suicídio e a loucura.
Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que diz assim: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar-se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela sacudiriam-no. Ocorre mesmo com suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e loucura e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa de um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo, senão a morte. Não esperando nada, acha natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Essa passagem, ela retrata exatamente o que acontece com o suicida. O suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com os problemas, né? Com a dor, com o sentimento. Quando ele não tem conhecimento das leis divinas, quando ele não sabe o que vai acontecer na vida após a morte, ele acaba cometendo essa loucura. Por isso o suicídio é loucura. O ser fica obcecado por pôr fim ao seu sofrimento, não à vida, por fim aos problemas. A vida dele não quer dizer, porque ele sabe que se ele morrer, ele imagina que se ele morrer acabou tudo, então não envolve a vida, envolve o sofrimento, envolve as dores, os tormentos causados por uma situação ou outra. Conta a história de uma vez um grande empresário que por muito tempo a sua empresa ia muito bem, então ele investiu muito dinheiro em produtos, em matéria-prima, e aí houve uma crise muito grande e esse empresário ficou com todo esse material encalhado, levando quase à falência. Ele entrou num momento de loucura, não sabia o que fazer para pagar a dívida, para pagar aquele material que ele tinha comprado. E então ele optou, como ele era o único devedor, os filhos, a esposa, os sócios não seriam afetados, ele acabou por optar pelo suicídio. Feito isto, depois que ele se suicidou, foi encontrado, foi feito todos os trâmites, foi para a pátria espiritual com sofrimento. 5 dias depois, seus filhos conseguiram vender a empresa por 5 vezes o valor que ele devia. 5 dias depois. Ou seja, se ele não tivesse tomado tal atitude, teriam achado uma saída e nada disso teria acontecido. O suicídio, ele vem através de diversos fatores, né? Começa nos dias de hoje com a correria, essa correria do materialismo, de só querer ter, comprar, e o espírito se esquece. E aí chega um determinado ponto da vida que tudo que você tem materialmente não te preenche mais. Não te preenche mais. Você começa a sentir um vazio no coração, um aperto no peito de que algo está faltando. E aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem as fadigas, vem o cansaço, vem a doença. E o ser, imaginando não encontrar saída,
não querer fazer os outros sofrerem, entre aspas, vendo a sua condição através da depressão, da ansiedade, ou seja lá a doença que for, acabam cometendo suicídio. Porém, o Espiritismo nos traz uma outra versão do que acontece com o suicida. Nos traz uma realidade que acontece com o suicida através de relatos até mesmo dos próprios espíritos que se suicidaram um dia, que voltam, depois de muito tempo, a contar como foi o seu suicídio, como foi a passagem para o lado de lá. Inclusive há uma história também da famosa Marilyn Monroe, que se suicidou na época, e depois ela volta para contar a história dela. Que o que ela queria não era acabar com a vida, e sim acabar com o desprezo que ela tinha de algumas pessoas. Ela tinha o glamour por um lado e tinha o desprezo por outro, então ela achou que ela não tinha utilidade para ninguém e resolveu se suicidar. No Livro dos Espíritos, questão 944, numa visão consoladora, que diz que a vida não termina com a morte do corpo, isso a gente sabe, né? O homem não tem o direito de dispor da sua vida porque ela não lhe pertence, mas sim a Deus, que lhe deu para que cumpra a sua missão aqui na Terra. Missão. Que missão? Aqueles que imaginam, eu estou aqui na Terra por estar, eu não devia estar aqui, eu nasci no lugar errado, no planeta errado. Não, se nós estamos aqui, nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. E a primeira dessa missão é a nossa elevação moral e espiritual. É o conserto, vamos dizer, que a gente tem que fazer no espírito, de vidas regressas, tantas coisas erradas que a gente praticou, e a gente vem, tem mais uma oportunidade aqui na Terra para refazer toda essa história, reescrever a história, né? E diversos relatos mediúnicos são encontrados através da literatura, através de outros palestrantes. Por exemplo, Camilo Castelo Branco, através da médium Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ele narrou a sua dor, a sua experiência depois de se enforcar. Livro Memórias de um Suicida. Se alguém tiver interesse de ler, é forte, mas é um livro que traz muito esse tema. Onde ele descreveu ali o Vale dos Suicidas, que seria um local separado no umbral, vamos dizer assim. Um local de sofrimento dos espíritos, onde eles permanecem presos com remorso, com dor, com tristeza, depois de cometer o suicídio. Só que nesse local não é que existe o Vale dos Suicidas. Foi chamado de Vale dos Suicidas essa vibração, esse local onde espíritos afins se reencontraram. Ou seja, onde todos aqueles que se suicidaram um dia, dependendo da sua correção moral, resolveram se reunir, todos num campo vibracional igual, porque todos vibram igual. Não existe suicida A, B ou C que vibra diferente do outro. Todo suicida vibra igual. Tem os mesmos sentimentos, as mesmas dores, os mesmos remorsos, tudo igual. E ali ele conta que teve o amparo da Legião dos Servos de Maria, que vieram o acolher, que vieram o resgatar depois de muito tempo. André Luiz, pela psicografia do Chico, lá no livro Nosso Lar, ele cita que o suicídio não ocorre apenas pelo gesto direto. O abuso contra a saúde, os vícios, os excessos configuram o que ele chama de suicídio indireto, e ele próprio, ao desencarnar, sentiu grande sofrimento antes de ser socorrido. O que seria o suicídio indireto? Que também causa a morte. O excesso de Coca-Cola, o excesso de cigarro, o excesso de trabalho, o excesso de perturbação, de estresse, tudo isso causa mal para o seu corpo. E você vai se matando aos poucos. Então, quando veio esse termo suicida e a vida após a morte, não necessariamente o suicida que vai lá dar um tiro na cabeça, que se enforca, que se joga da ponte, e sim o suicida do nosso cotidiano no dia a dia. Porque muitos de nós temos uma rotina que nós não permitimos ao nosso corpo
o descanso necessário para que o espírito possa trabalhar. Porque se o corpo estiver cansado, o espírito não vai trabalhar, porque você não tem condições de ficar em pé às vezes. Então há necessidade dessa pausa. E nós que estamos nessa corrida louca do materialismo, de ter, de trabalhar, de cumprir horário, de querer dar explicações o tempo todo, de ter regras para seguir o tempo todo, a gente acaba prejudicando o nosso corpo. E não pensem vocês que, porque o seu José desencarnou, mas ele não se matou, ele morreu do coração. Mas o que ele fez para fazer o coração dele ficar doente? Quais foram os excessos que ele cometeu na vida para que o coração dele ficasse doente? É considerado um suicida. Um suicida indireto, mas é considerado um suicida. A pessoa que passa a semana comendo lanche, aquele lanche bem gostoso, com bastante gordura, bastante milho, bacon e aquelas coisas todas, e aquele copão de Coca Zero. Não, porque a Coca Zero vai resolver, né? Vai tirar a gordura do bacon, aquela coisa toda, então a Coca Zero vai resolver. Se ele vier a ter um infarte e desencarnar, ele vai ser considerado um suicida pela espiritualidade. Ele vai para o Vale dos Suicidas. Por que ele vai? Porque com o passar dos tempos ele se matou, ele se suicidou. Isso envolve tantos outros fatores do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não para pensar. Até o excesso de preocupação, quando você se preocupa demais. Mãe que se preocupa com o filho, que está lá morando a 300 cidades de distância, trabalha que nem um louco para dar o melhor para o filho. Isso é considerado um suicida indireto. Nós tivemos uma vez aqui o caso de uma palestrante, que quando foi dado esse tema para ela, lembra? Ela era viciada em Coca-Cola. Quem é das antigas aqui na casa vai saber de quem eu estou falando. Nossa ex-palestrante. E quando demos o tema para ela falar do suicídio, ela parou de tomar Coca-Cola. Ela era viciada em Coca-Cola. Fez uma dieta, inclusive. Parou de comer, parou de beber, parou de fazer tudo que ela fazia por causa do tema da palestra. Foi bom, né? Ajudamos ela em alguma coisa. Emmanuel, no livro Consolador, lá na questão 154, ele diz o seguinte: o suicídio jamais resolve os problemas humanos, pelo contrário, os agrava sobremaneira, em vista da lei de causa e efeito que preside a vida. As leis divinas, elas estão gravadas na nossa consciência, na nossa mente. E dentro delas está a lei de causa e efeito. Ou seja, nós sabemos que se nós fizermos, nós vamos ter um retorno, né? Lei de causa e efeito, a lei do retorno. Só que muitas vezes, eu fui lá, passei pelo médico, maneira aí nos lanches, maneira no refrigerante, vai fazer caminhada, tal, e você tá nem aí. Pagou a consulta, foi para casa, a receita que o médico deu, você pega, bota na gaveta e continua seguindo a tua rotina. Vai ter um momento que essa lei de causa e efeito, que está gravada na nossa consciência, porque nós somos centelha divina, nós somos pedaços de Deus aqui na Terra, essa lei vai te cobrar. Você não era para estar fazendo dieta? Você não era para estar cuidando aí com o lanchinho, com a Coca-Cola, com isso, com aquilo? Às vezes pode ser tarde. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós agimos conforme a nossa vontade. Nós temos esse livre-arbítrio e a espiritualidade, nem anjo de guarda, nem mentor espiritual, ninguém se mete, eles deixam você ir. É consequência dos teus atos. Você plantou, você vai colher. Só que às vezes é tarde. E quando você desencarna por um mal desse que você sabia, que você tinha conhecimento, que você podia ter evitado, você é considerado um suicida indireto. Você não precisa automaticamente apenas dar um tiro na cabeça, se enforcar, se jogar da ponte. Não, você não precisa. Você pode se matar aos poucos. Joana de Ângeles, lá no livro Após a Tempestade, ela diz o seguinte: o suicídio é sempre um ato de covardia, porque o ser humano foge das lutas necessárias ao seu crescimento espiritual. Ela explica que o espírito suicida permanece em desequilíbrio, preso ao trauma do gesto, e muitas vezes revive mentalmente a cena da morte.
Divaldo contava uma vez uma história de um suicida que ele auxiliou no resgate, num trabalho espiritual, que esse suicida, ele se jogou do trem. Ele queria se matar de qualquer jeito. Era a única forma dele escapar do que ele estava vivendo. Ele estava sendo procurado, então ele ia ser jogado do trem, ia se matar e acabava a história toda e pronto, miséria fini. Só que ele ficou trancado nas rodas do trem. Ele morreu trancado nas rodas do trem. E ele ficou por mais de 30 anos lá no citado Vale dos Suicidas, ou seja, na sua consciência, na consciência do espírito, por mais de 30 anos revivendo aquela cena de quando ele pulou e caiu nas rodas do trem. 30 anos. Até que um momento, depois desse tempo todo, Divaldo foi chamado junto com outros espíritos para fazer o resgate dele e encaminhar para tratamento. E depois ele volta e agradece ao Divaldo por Divaldo ter tirado ele das rodas do trem. Na mente dele, ele ainda estava nas rodas do trem. E Divaldo foi lá, estendeu a mão e tirou. Em desdobramento, junto com outros espíritos, e ele volta mais tarde para agradecer ao Divaldo ter ido até lá para fazer o resgate dele. E assim acontece com todos os espíritos suicidas. E o espírito suicida também tem outro detalhe que agrava o perispírito. Agrava o perispírito de uma forma, por exemplo, o ser que deu um tiro na cabeça, a vida após a morte para ele é só de sofrimento, porque afetou o perispírito. Ele não consegue ter discernimento por um bom tempo do que aconteceu com ele, onde ele está, o que está fazendo. É um espírito que é colocado numa câmara de adormecimento por muitos anos, até recuperar o perispírito para voltar a reencarnar. Esses muitos anos pode variar de 20, 50, 100 a 500 anos, até que o espírito se recomponha. E o pior disso tudo é que esse espírito, quando voltar a reencarnar, ou ele vem com um problema mental, ou vem com alguma anomalia física, e muitas vezes vem até sem cérebro. Chico também dizia o seguinte: o suicídio é uma agressão contra a vida, mas Deus não condena, ele educa. Nenhuma dor é eterna. Então o espírito comete o suicídio, fica preso no seu vale dos suicidas durante o tempo necessário, até que ele consiga ser resgatado. Depois ele vai para a pátria espiritual, vai para as clínicas de regeneração. Primeiro passo, amenizar a dor. Ah, mas o espírito não tem corpo, o espírito não sente dor, sente. Sente porque o espírito, até mesmo depois do desencarne, durante um período, ele sente todas as dores físicas que ele sentia quando encarnado. Todas as dores, ele tem sede, ele tem fome, por um bom tempo ainda. E no caso do suicida, isso não se finda. Não se finda até o momento em que ele tenha consciência do que ele fez, se renda a pedir perdão a Deus, demonstrando o seu arrependimento. Não o remorso, o arrependimento. A partir do momento que ele demonstra a Deus o seu arrependimento de ter tirado a vida e cometido essa lei gravíssima contra as leis divinas, aí, como diz aqui, Chico falava, né? Deus não pune, ele apenas educa. Deus dá esse tempo para que ele se eduque, para que ele aprenda com aquele ato. Aí Deus libera que as equipes de resgate vá socorrer. Mas, quanto tempo depois? Quanto sofrimento ali teve ainda nessa situação? Uma vez, um ser encarnado, jovem, 18 anos, se eu não me engano, ele se matou, pulou do penhasco,
Mas ele não pulou se jogando, ele se pendurou em um lugar e aí se jogou. Passou por todo o processo, foi para a pátria espiritual, foi lá para aquela câmara, foi fazer todo o resgate dele, a regeneração do perispírito, aquela coisa toda. Lá se foi 80 anos. Reencarnou. Reencarnou sem os braços, para que ele não pudesse se pendurar mais em lugar nenhum. Ficou um tempo aqui na Terra, suicidou de novo. Saiu correndo e pulou de novo de outro penhasco. Mais aquele processo todo de novo. Sofrimento, dor. Voltou para a pátria espiritual, foi acolhido, passou por todo o tratamento, tudo de novo. Aí já levou aquela chacoalhada dos mentores, né? Porque já não era a primeira vez. O espírito tinha consciência do que estava fazendo. Teve uma nova chance de reencarnar. Pôde voltar para a Terra, para quitar seus débitos, para se reestruturar, se refazer. Reencarnou sem as pernas e sem os braços. Aí, esse espírito, aqui na Terra, numa cadeira de rodas, sem as pernas, sem os braços, apenas com os olhos e a boca, conseguiu se matar pela terceira vez. E dessa vez ele estava indignado que ele ele nasceu sem as pernas e sem os braços, então ele não aceitava aquilo para ele não era vida, ele não queria viver daquela forma, sem as pernas, sem os braços. E dessa vez que ele se suicidou, quando ele chegou na pátria espiritual, ele indagou o mentor dele, mas por que eu fui para a Terra sem os braços, sem as pernas? E pasmem vocês, dessa terceira vez que ele se matou, ele se jogou da cadeira de rodas e caiu embaixo de um carro. E aí ele chegou na pátria espiritual e indagou, mas por que das outras vezes eu fui sem braço, fui sem perna? Aí o mentor dele esclareceu, porque das outras vezes você se suicidou uma vez usando os braços, uma vez usando a perna. Por isso que você foi para a Terra sem nenhum deles. Para ver se isso não ia mais acontecer. Foi uma forma de Deus te educar que você não ia mais se matar, mas você conseguiu se matar de novo. Resumindo, até onde eu sei da história, esse espírito não reencarnou mais. Não tinha reencarnado mais. Então vejam bem, tudo o que nós fizemos vai voltar para nós, uma hora. Seja através da saúde, através da doença, seja através de qualquer situação que for, vai voltar para nós. Se nós que já temos os aconselhamentos, temos o equilíbrio, temos o aprendizado que a gente tem, cometemos as nossas gafes, os nossos erros, imagina quem não tem. Principalmente o suicida, porque o suicídio, gente, o suicida, ele não está apenas na rua, andando por aí, nas outras religiões. Não, o suicida está dentro do espiritismo também. Existem espíritas que se mataram. E quando chegaram lá no seu umbralzinho, imploraram por acolhimento, que fossem recolhidos, porque eles eram espíritas. Mas se mataram. E tirar a vida é o agrave mais sério que existe perante as leis divinas, é o maior erro que a gente pode cometer contra Deus. Como disse o Chico, ele não perdoa, ele educa. A médium Isabel Salomão, já desencarnada, ela que era de Belo Horizonte, ela disse o seguinte em uma de suas palestras: o suicídio é uma tragédia silenciosa que precisamos combater com o evangelho, amor e acolhimento fraterno. Quando nós tivermos alguém do nosso meio, que se um dia você perceber que está com esse tipo de pensamento, acolha. Não julgue, não abandone, não afaste. Traga para perto de você. A pessoa que tem pensamento suicida, a pessoa que está aí com uma depressão profunda, está passando por 1000 situações dentro da cabeça dela, aquilo vira um turbilhão de pensamentos, acolha, não afaste, deixe perto de você. Porque o suicida não tem ideia do que é a vida dele após a morte. Se você
se uma pessoa se suicida com 30 anos de idade e o planejamento reencarnatório dessa pessoa era de 60 aqui na Terra, ela vai ficar mais 30 anos presa na sua consciência, para depois ser resgatada, para depois ser acolhida, ser tratada e encaminhada para, quem sabe, uma nova chance de reencarnação aqui na Terra. Hoje, com a transição planetária, já não se garante mais que reencarna na Terra. Provavelmente reencarna em mundos primitivos, porque na Terra não vai mais ter espaço para esse tipo de situação. Em falando de prevenção, de acolhimento, né? O Espiritismo ele traz algumas advertências, mas uma delas é que a gente deve dar esperança para quem está passando com dificuldades, no sentido de estar com a mente abalada, através de uma doença, através de algo que está acontecendo. Porque quando nós temos o conhecimento das leis divinas, quando nós temos o conhecimento do que o Espiritismo nos traz, dessa carta que é exposta na mesa, nos trazendo tudo que o Cristo nos deixou, nós vamos conseguir amparar quem está com dificuldade. Agora, se mesmo assim, eu sabendo de tudo, eu vou lá e cometo suicídio, aí eu tenho que arcar com as consequências do lado de lá. Quando você não sabe, você tem as suas faltas um pouquinho aliviadas. Um pouquinho, não é muito também não. Agora, quando você sabe, e você deixa acontecer algo que está nas suas mãos, na sua visão, ou você faz algo que você tinha conhecimento, essas faltas se agravam muito. Muito. Emmanuel lembra, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 130, o seguinte: se a vida te parece um fardo insuportável, lembra-te de que amanhã é outro dia e Deus nunca desampara. Se o dia de hoje está ruim, não se preocupe, esse dia vai acabar. E você terá a oportunidade de um novo dia, de refazer a sua história, de recomeçar, de dar um reset. Hoje deu tudo errado, mas amanhã vai dar tudo certo. E bola para frente. Agora, quando o dia de hoje está ruim, e você vai lá, termina esse dia da pior forma possível, aí não tem o que fazer, né? O outro dia não vai chegar para você não aqui na Terra. Você vai viver durante muito tempo na escuridão. O suicida e a vida após a morte é um tema que eu tenho certeza para vocês, eu digo para vocês com certeza, dentro do conhecimento do Espiritismo, que se os suicidas tivessem conhecimento do que acontece do lado de lá, após por fim a própria vida, 90% deles não se matavam. Ia buscar ajuda, ia buscar recurso. E muitos desses suicidas, eles deixam de ser amparados pela família, pelos amigos, pela sociedade, no geral. Porque a pessoa, quando ela está numa situação que a mente dela está virada numa panela de pressão, né? Aquele turbilhão, aquela coisa toda, ela não consegue pensar em coisas boas. Se ela não tiver amparo para ler um evangelho, independente da cultura, independente da crença, ler o evangelho, que o evangelho é tudo igual, as palavras mudam um pouco, mas o evangelho de Jesus é o evangelho de Jesus. Se ela não tiver um amparo, se ela não tiver um encaminhamento para que ela encontre no final da curva uma luz acesa, ela não vai encontrar. Ela vai descer cada vez mais para a escuridão. Nós estamos hoje numa sociedade atual, materialista, que poucos se preocupam com o próximo. Poucos observam o outro com o olhar do espírito, apenas com o olhar do traje, da roupa. Que lá não vou dar bola, é muito chato. Que lá, ixi, por que eu vou me incomodar com isso aí? Não tem problema.
Agora, quando for para olhar por cima do muro, para olhar o que a vizinha comprou de novo, todo mundo se importa. Agora, se importar com o que está acontecendo com a vida dela, emocional, psicossocial, porque o que destrói o ser humano para chegar a cometer o suicídio é o psique, é a parte psicológica. Suicida nenhum toma a atitude de tirar a própria vida em sã consciência. Nenhum. Suicida nenhum vai chegar ali naquela porta agora e vai dizer, eu vou me matar, para ver como é que é. Não. Para ele chegar a esse ponto, ele não tem mais luz no fim do túnel, ele não tem amparo, ele não tem uma sociedade que o abrace e diga, não, meu irmão, vem cá, vamos conversar. E outro detalhe importante, o suicida, ele não avisa quando ele vai se matar. Ele não avisa. Ele não faz aquele joguinho, porque eu vou me matar, vou pegar uma faca. Não, o suicida não faz isso. O suicida trabalha totalmente no silêncio e na escuridão. Escuridão dos pensamentos, porque a mente dele está na escuridão, ele não tem uma luz para seguir. E no silêncio. No silêncio da alma. Porque ele não tem mais força para falar. Ele não tem mais força para expor o que ele está sentindo. E por muitas vezes o suicida, ele se deixa levar por situações que foram causadas aqui em vida, com saúde plena. Coisas que ele criou lá atrás, que ele plantou, jogou a semente, a gente sempre comenta, jogou a semente, tanto ela vai cair na pedra como ela vai cair na terra sã. Aquela que germinar vai ter que colher, não importa onde. Se crescer o espinho, vai ter que botar a mão no espinho, amigo, não tem o que fazer, vai ter que enfrentar, vai ter que passar por cima daqui e dali, vai ter que fazer a colheita. A plantação é opcional, você planta o que você quer. Agora a colheita, ninguém vai fazer por você não. Plantou espinho, vai colher espinho. Deus não vai botar outro no teu caminho para ir lá colher por você, sofrer por você, aprender por você. Então o suicida, quando ele está nesse ponto, já pensando em tirar a própria vida, ele não sabe o que acontece do lado de lá. Ele não tem conhecimento. Não tem nenhum conhecimento. Ele não tem amparo da família, da sociedade. Ele não tem mais expectativas de vida aqui na Terra. Então, para ele, para acabar com a vida, um outro vai chorar, mas nem todo mundo me dá bola. E tem aqueles que nem pensam nisso. Tem aqueles que só querem eliminar os transtornos que estão vivendo. Não pensam se família vai ficar desesperada, se filho vai chorar, se mãe vai chorar, os traumas que eles vão deixar. Porque o maior trauma não é para o suicida. Apesar de toda a dor que ele vai sentir no processo pós-morte, quando ele chegar na vida depois da morte, chegar na vida do lado de lá, o trauma não vai ficar para ele. O trauma vai ficar para quem estava aqui do lado e não fez nada para evitar. O trauma vai ficar aqui. Ele não vai levar o trauma com ele. Ele fez, está feito. Quando ele cai na realidade no lado de lá, óbvio, vai vir o arrependimento, o choro, o ranger de dente, aquelas coisas todas, está aqui no Evangelho. Mas o trauma ele não leva. Ele não tem trauma de nada. Mesmo que o espírito ficou 30 anos sentado do lado do caixão, vendo o corpo apodrecer, porque é o que acontece com o suicida na maioria das vezes, 30, 40, 50 anos, 20 anos, dependendo do tempo de vida que ele teria que ter aqui na Terra. Muitos suicidas acontecem isso, eles ficam presos dentro do caixão junto. Trauma ele não tem. Ele vai ter um dia arrependimento, trauma não. O trauma vai ficar para quem ficou aqui na Terra, que estava do lado, vendo o que estava acontecendo e não fez nada para evitar. Esse vai ser um trauma. Esse cidadão vai precisar de tratamento psicológico, para que não vá no mesmo caminho. Porque a consciência vai cobrar. Para a gente encerrar,
O suicida ele é cobrado do lado de lá. Quando ele recobra a consciência, quando ele começa a sofrer, quando ele se vê de lama até o pescoço, quando ele fica preso lá dentro do caixãozinho dele, lá vendo o corpinho dele se desintegrar, ou quando ele fica revivendo aquela situação, aquela imagem do momento em que ele cometeu o agrave. Aqui na terra só vai ficar o choro. Mais nada. Porque ele vai estar sofrendo do lado de lá. E aí muitas famílias acontecem, muitas pessoas, eu já vi particularmente isso acontecer. Quando o cidadão se mata, tem famílias que nenhuma oração oferecem. E o que vai salvar esse cidadão daquele umbralzinho que ele vai estar lá, que é a consciência dele, são as orações enviadas daqui para lá, que vão amenizar as dores, que vai fazer com que ele se arrependa mais rápido e que ele consiga o perdão de Deus para ser resgatado. Então, gente, não precisamos ter um Setembro Amarelo para a gente evitar o suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha que veio a calhar, sim, porque o número do suicídio no Brasil, principalmente, aumentou muito nos últimos anos. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. A cada 40 segundos. Então que nós possamos fazer a nossa parte. Observar quem está passando por dificuldades, quem está do seu lado com pensamentos negativos, sofrendo de uma depressão, de uma ansiedade, quem está endividado, está pensando besteira porque acha que vai resolver tudo. Não deixem. Não permitam. Espalhem isso. Para que não aconteça em alguém perto de você e o trauma fique com você. É o que eu tinha para a noite. O tema não é bom. Eu sei, eu também não gosto de falar disso. Mas é necessário falar. É necessário que a gente coloque a nossa consciência para pensar o que nós estamos fazendo por aquele irmão que está passando por esse tipo de dificuldade no nosso meio, na nossa sociedade, na comunidade, no trabalho. Lembre-se, em todo lugar que você passar, que você pisar, que você for, ali existe um depressivo. Ali existe um futuro suicida. Todo lugar que você passar. É na família, é no trabalho, é na sociedade. Então vamos abrir mais os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir uma pessoa que está passando por isso e saber conversar, explicar e mudar o rumo da conversa para que ela se mantenha em vida aqui na Terra. Gratidão a todos. Temos perguntas? Alguém quer fazer perguntas, comentários? Fique à vontade. Ninguém? Está todo mundo silencioso, não é para ficar triste não, gente. A gente tem que falar de morte com vida, né? Eu sempre falo, não é porque a gente fala de morte que a gente precisa morrer também, vamos falar de vida, com vida. Ninguém quer fazer pergunta? Ninguém quer falar nada? A Bia. Jesus. Dá até medo. Baixa o 2. Baixa o 2 um pouquinho. Pode falar. Vou começar aqui com a pergunta da Giliane. Primeiramente, ela agradece, né? Linda palestra, irmão Márcio. E uma dúvida. Quando a pessoa se suicida, ficam as marcas no perispírito, mas ela só ficará com a falta do membro que causou a morte somente quando reencarnar, ou fica com essa falta do membro na pátria espiritual? Só quando reencarnar. A partir do momento que o espírito passa para o lado de lá, mesmo que aqui ele perdeu uma perna, um braço ou cortou o pescoço, Bia, vem mais aqui por causa da microfonia, senão vai ter que... ou perde o pescoço, não importa. Quando chegou no lado de lá, o perispírito se refaz. É apenas um corte físico, né? É apenas uma situação física, ela não é espiritual. Então, vai ferir o perispírito? Vai ferir o perispírito, claro que vai ficar ali. Só que quando vai para o lado de lá, esse espírito passa por essa câmara de regeneração e ali o perispírito é regenerado. Então, ele volta a ser como ele era aqui, antes do fato acontecido.
E muitos voltam com cicatrizes, inclusive, tá, gente? Cicatrizes. É isso? Giliane, sim. Eu tenho aqui também a participação da Fran, lá de Navegantes, né? Então, o dela é um relato de agradecimento, né? Então, ela diz: boa noite, esse tema mexe muito comigo. Não me contive as lágrimas mais uma vez. Mas hoje o choro é de vitória. Reforço que não é fácil se livrar desses pensamentos suicidas, de sair dos vales sombrios, mas eu consegui. Basta nos entregarmos por completo, confiar, ter fé, paciência, persistência e disciplina, e o que for de nosso merecimento vem até nós. Eu nunca me cansarei de agradecer, então mais uma vez agradeço a Deus, a espiritualidade, a todos os seres de luz, ao irmão Márcio, à irmã Bia, que tiveram a empatia de sentir a minha dor. Agradeço aos irmãos da casa que têm todo um zelo e cuidado conosco. Não tenho palavras para descrever quanta gratidão e respeito sinto por essa casa de amor e de caridade. Gratidão ao mestre Irineu que nos deixou a santa doutrina, o santo daime de cada mês. Gratidão, Fran. A Fran, quando chegou na casa aqui, eu fui o primeiro a atender ela e realmente a Fran estava bem desesperada, e hoje a gente fica muito feliz que ela deu a volta por cima. Tem uma mensagem aqui, psicografada pela médium Ivone Pereira, que ela diz assim: aos que sofrem, a mensagem é clara. Nenhuma dor é eterna, a vida é escola, a reencarnação é a oportunidade bendita de recomeçar. Os que caíram pelo suicídio são acolhidos em algum momento por equipes espirituais de socorro. São tratados, esclarecidos e preparados para novas experiências de reparação. Deus é amor, como afirma Joana de Ângeles. Mais alguém? Tem. Tenho a participação da Silmara, que diz: boa noite, irmã Bia, parabéns ao irmão Márcio pela palestra, é um assunto muito precioso e que com certeza vai ficar gravado na memória de quem precisa. Tem a participação da Dona Maria também, que está ouvindo lá através da rádio, hoje não conseguiu vir. O Edemar, em Blumenau, está ouvindo. O Edemir, o Henry e o Hector, que também não conseguiram hoje vir até aqui. A Dona Rosa, acompanhando através da rádio. A Samara. A Samara diz: hoje, na escola que eu trabalho, teve palestra sobre bullying e ciberbullying. Acho que são assuntos bem importantes que também envolvem a questão do suicídio, principalmente entre crianças e adolescentes. Exatamente. O bullying nas escolas e o cyberbullying, né? Foi isso que ela quis dizer para você ali. O cyberbullying é o bullying através da internet, né? Através das redes sociais. Também está sendo uma das causas muito elevadas de suicídio de crianças. Por quê? A criança vai para a escola, tem o tal do bullying, né? Na minha época se chamava de zoação, né? A gente brincava com todo mundo, quem é da época dos anos 70, 80 aí. Agora, hoje em dia, é tal do bullying. Só que o bullying ele não tem limite, né? O bullying não tem limite, ele começa na presença e termina na internet, aí vai para o cyberbullying. E infelizmente a Polícia Federal no Brasil ainda não conseguiu pôr fim a esse vício que está nas redes sociais, né? Que é chatear, que é mexer com as pessoas, que geralmente envolve vários fatores, né? Envolve a aparência, envolve a situação social, envolve um monte de coisa, onde quem se acha melhor, quem acha que está aqui na Terra e é melhor que o outro, acha que tem o direito de menosprezar o outro. Isso não existe. Quando partir por lado de lá, todas essas atitudes serão contabilizadas. Quem recebeu o bullying terá votos a favor, quem fez o bullying terá muitos votos contra. Então, é necessário que a gente ensine às nossas crianças que isso não é favorável a nenhum lado e nenhum outro. Mas uma pergunta aqui do Kleber, ele te questionou o seguinte: um suicida indireto, no caso por causa de vícios,
que causou uma doença sentirá essas dores após a morte? A primeiro estágio, sim. Logo após o desencarne, sim, porque eu não vou precisar aqui o número de horas que me fugiu a memória agora, mas algumas horas depois do desencarne, o espírito sente tudo o que ele sentia aqui. A pessoa que desencarnar com câncer, por exemplo, quando chegar no lado de lá, vai algumas horas para ela parar de sentir as dores. Porque quando você chega na pátria espiritual, você chega com o seu perispírito exatamente como ele estava aqui, deteriorado. Seja qual for o motivo, chega exatamente igual como estava aqui. Então depois que você chega na pátria espiritual, que aí você vai lá, passa, é acolhido, aquela coisa toda, aí você passa por um processo de regeneração, aí essas dores começam a ser tiradas. Como a gente viu no filme do André Luiz, né? Sim. Lá no filme Nosso Lar, o André Luiz ainda tinha todos os hematomas na barriga, né? Todo machucado na barriga, que foi tratado na câmara de regeneração com o enfermeiro que me falhou o nome agora, mas ele ficou um bom tempo em tratamento até que sumisse tudo aquilo ainda do perispírito. É assim que acontece. Demoram horas para que o perispírito perca aquele sentimento. Demora algumas horas. Não é tão rápido assim. É isso? Então é isso. Quero agradecer a atenção de todos. Vamos fazer o possível, né, para que a gente leve isso adiante, que a gente consiga diminuir o número de suicídios, até porque os motivos são os mais variados e motivos às vezes fúteis, né? Fúteis. Ontem mesmo eu li uma notícia de um cidadão em Joinville, ontem, hoje, não sei, que cometeu assassinato com a família e depois se matou. Então ali ele tem 5 crimes que ele vai responder perante a Deus, né? O dele, o suicídio e das outras 4 pessoas ao qual ele exterminou dentro da própria casa. Então, pessoas como essas, que estão já no caminho da loucura, porque o suicídio já está na cabeça dele, a loucura que já está ali plena, que nós consigamos desviar desse caminho, que nós consigamos colocá-los no trilho do bem, falar, explicar, conversar 1, 2, 10, 20 vezes, não importa, indicar locais que possam fazer esse atendimento. Por exemplo, nós temos as casas espíritas, espiritualistas, nós temos o CVV, nós temos algumas religiões que mantêm um atendimento também para essas pessoas, então que a gente possa indicar locais para que essas pessoas busquem ajuda e não deixar que eles fiquem no vão, vagando por aí, sem um apoio, porque a falta de apoio é que faz o suicídio acontecer, gente. Quando a pessoa descobre uma notícia, por exemplo, que está doente, se ela não tem um conhecimento, se ela não tem apoio, se ela não tem amparo, ela se desespera. E agora o que eu vou fazer? Vou me matar. Porque eu não quero passar dor, porque eu não quero sofrer, porque isso, porque aquilo, e a pessoa vai lá e se mata. E quando a doença apenas vem para dar um start, acorda aí, acorda para a vida aí, mano. Acorda aí, vamos mudar o negócio. Aí você muda a alimentação, muda a rotina, muda um monte de coisa, porque a doença chegou, e aí você continua vivendo. Mas muitos não pensam assim. Muitos pensam o contrário. Tá bom? Gratidão a todos. Que a gente consiga fazer valer a vida. Obrigado. Bem, agradecer ao Márcio, né, pelas palavras dessa noite. Gente, quando a gente vê alguém nessa situação, tem que oferecer ajuda, né? Como o Márcio falou, existem muitos locais, né, que tem esse suporte para dar para essas pessoas. Quando a pessoa não aceita uma linha espiritualista, espiritual, né, que seja então através de médicos, né, buscar medicamento, porque a questão do suicídio é muito séria. E graças a Deus, né, a Fran, ela é um exemplo nosso aqui, ela não tem restrições de esconder a situação dela, ela chegou aqui literalmente no fundo do poço, né, e a gente já teve outros casos que chegaram com depressão profunda, e a casa oferece terapias que realmente dão a virada que a pessoa precisa, né, dão um up novamente para a vida. Porque nós precisamos lembrar sempre,
né? Eu sempre me inspirei muito em Chico Xavier, porque minha vida também não foi um mar de rosas. Então os problemas vêm para todo mundo e eu me apegava nele, né? Eu ouvia as mensagens dele, eu colava nas paredes da minha casa, no quarto, na cozinha, para ler que tudo passa, que tudo ia passar. Então é como o Márcio falou no início, às vezes a pessoa por desespero comete um ato e 2, 3 dias, 5 dias depois as coisas se resolvem, né? Não vale a pena a gente encerrar a nossa vida antes da hora. Ela pertence a Deus, Deus dá, Deus tira não, né? Nos leva de volta para casa. Então é isso, né? Agradeço a atenção de todos, também o pessoal através da rádio, né, que participou. Vou chamar a Amanda aqui para ler a mensagem. Na semana que vem nós teremos aqui o irmão Dimas, ele vai falar sobre o tema A História de uma Alma, Bênçãos para a Vida. Então já estão todos convidados, ele estará aqui falando para a gente. Amanda. Boa noite a todos. O valor da vida, presente divino. A vida é vista como uma bênção sagrada, um presente de Deus pertencente apenas a Ele, e por isso ninguém tem o direito de a dispor. Oportunidade de crescimento. Cada existência é uma página nova para escrever esperança, amor e renovação, sendo uma chance única de aprendizado e progresso espiritual. A vida é perene e não se extingue com a morte do corpo. Continuamos vivos, na matéria ou além dela, em busca de melhoria. Como valorizar a vida segundo o Espiritismo? Perseverança. Diante das dificuldades, é preciso cultivar a esperança e a perseverança, buscando apoio na fé e na oração para não desanimar. Transformação moral. O verdadeiro espírito se reconhece pela sua transformação moral, lutando para domar as más inclinações e o egoísmo, em busca do bem. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, a gente vai preparar aqui para o nosso passe.